Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma resolução de um vestibular elaborado pela Fundação VUNESP, né? Então aqui também para o pessoal que está se preparando para essa Unesp segunda fase, que será no formato teste, talvez aqui uma forma de olhar como a VUNESP se comporta também fazendo vestibulares mais específicos, né? Por exemplo, aqui a gente vai fazer a resolução da prova do vestibular da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, prova essa que foi aplicada agora em dezembro de 2020, já o vestibular 2021. E aqui a gente vai reparar o seguinte, ó, como até o formato das provas que a VUNESP faz para outras instituições além da Unesp, tem até na sua formatação mesmo, né? Uma coisa muito parecida, né? Olha lá, prova de conhecimentos gerais, né? Essa prova tinha 80 questões objetivas, isso varia, obviamente, né? Cada vestibular acaba demandando um formato diferente, né? Também tem uma prova de conhecimentos específicos, né? Que no caso não é nesse formato teste. E aqui a gente pode ver ó, a Fundação VUNESP e a prova tem uma formatação muito parecida mesmo com o vestibular da Unesp. Óbvio, muda a questão aí das tonalidades, né, que eles usam nas provas, mas a prova de história começava aqui na questão 21. Para ficar mais fácil para vocês verem, né, ainda mais que é um dispositivo menor, eu vou dar uma aproximada aqui. Então vamos lá. A primeira questão era uma questão que mencionava ali um conteúdo bem clássico, né, que são as relações entre o Império Romano e o cristianismo, né, a origem do cristianismo dentro da estrutura do Império Romano e a consolidação no fim do Império da Igreja, né, cristã como igreja oficial do Império. E aí você tinha o seguinte: a vitória total do cristianismo deu-se na época do imperador Teodósio, final do século IV, que concedeu aos cristãos numerosos privilégios. Enfim, o cristianismo passou de religião do imperador para religião oficial, primeiro convivendo com o culto aos deuses e depois proibindo de vez o paganismo. Né? Isso está num texto de um ex-professor meu da Unicamp, né, o Pedro Paulo Funari. E aí você tem o seguinte: para alguns historiadores, a oficialização do cristianismo no Império Romano simbolizou o fim do mundo antigo, pois, pessoal, aqui ele está associando primeiro a ideia de mundo antigo ao mundo politeísta, né, da religião greco-romana. E essa migração, né, de uma sociedade politeísta para uma sociedade monoteísta e esse vínculo entre o imperador e a nova religião. Então vamos ver. A. Caracterizou o prevalecimento da lógica medieval de que Deus deve ser representado à imagem e semelhança dos reis e imperadores. Bom, aqui tem dois equívocos. Primeiro, é uma questão de anacronismo, né? A lógica medieval só poderia surgir depois, e a ideia de que Deus deve ser representado como uma imagem não é sequer própria da ideia do cristianismo, né? Porque representações de Deus como uma forma humanizada foram aparecer na arte, mas já muito posterior, isso já é muito associado à transição para o Renascimento, por exemplo, né, o Michelangelo na Capela Sistina, mas a gente tem outras representações anteriores até da figura de Deus, por exemplo, o quadro do Massácio, a Santíssima Trindade anterior, é menos conhecido. Mas então o item A está errado. B. Provocou conflitos internos à sociedade romana que acabaram por fragmentar social e politicamente o império. Aqui é uma pegadinha, porque muitas pessoas associam que o cristianismo é um fator de desagregação do império. Mas, pessoal, se a gente for pensar na adoção da religião por parte dos imperadores, na fase final do império, você tem que pensar isso não só como uma questão cultural, uma questão talvez até de fé individual deles, mas como uma estratégia política, né? Unir a população em torno da crença em um único Deus cumpriria um papel político interessante se você pensar que no politeísmo você tem dentro da mesma religião a possibilidade de haver uma fragmentação em torno da preferência.
a determinados rituais, a determinadas divindades. Existe uma linha de interpretação muito interessante de que a adoção do cristianismo visava unificar, estreitar os laços culturais em torno de uma religião que seria controlada pelo imperador, porque afinal você teria a hierarquia, né, da igreja atrelada ao Estado. Então o item B está errado. C. Demonstrou, com o desencadeamento da perseguição aos pagãos, o início da intolerância religiosa da Idade Moderna. Mas aqui é incoerente com o próprio texto. O texto diz que, a partir do imperador Teodósio, os cristãos receberam inúmeros privilégios e, posteriormente, acabaram com a religião. Né? Então, você tem isso não na Idade Moderna, você tem isso na Antiguidade. Então, aqui é um anacronismo total. Nós não estamos falando das perseguições da Idade Moderna, que são caracterizadas pela perseguição entre grupos cristãos, por exemplo, né? Entre grupos que são católicos e grupos que são protestantes. Então aqui você está descolado completamente da época. D. Impediu a constituição de alianças e negociações com os povos germânicos, que eram politeístas. Bom, os germânicos são chamados pelos romanos de bárbaros, mas no fim do Império Romano você tem inclusive o chamado processo de barbarização do exército romano, né, com alianças ali de proteção de fronteiras. E posteriormente, os povos germânicos também se converteriam ao cristianismo. Né? E aí você tem a E. Revelou com o triunfo do monoteísmo, né, o cristianismo monoteísta, o surgimento de uma nova mentalidade. Sim, porque você tem uma mudança de cultura. Né? É a fusão entre igreja e Estado. Aqui é o único ponto desse item E que eu faria uma ressalva. É a questão correta porque é a mais adequada, mas se a gente pensar igreja como estrutura e instituição religiosa, e não igreja como as pessoas pensam como sinônimo só da igreja católica, não, havia uma instituição religiosa romana. Havia um vínculo entre os sacerdotes e o imperador, até porque o imperador era uma figura ao qual se prestava cultos, né? Então, assim, já existia um vínculo entre o Estado romano e a religião. Ele só foi aprofundado e transformado de um culto politeísta para um culto monoteísta. Tá? Mas o item E aqui seria o item correto. Né? Questão bem clássica, na verdade, né? Que fala aí da fusão entre igreja e Estado no fim da Era Romana. A questão 22, por sua vez, é uma questão de Idade Média, né, com um trecho do Jacques Le Goff, outro autor que a Fundação VUNESP adora mencionar, adora usar como referência, né, especialmente esses livros dele mais voltados à divulgação, né, não exatamente textos acadêmicos densos, né, como esse a Idade Média explicada a meus filhos. Né, e aí tá lá, a Idade Média é complexa, porque a chamamos de feudal. Isso é curioso, né? Tudo é feudalismo. Não é. O Le Goff, inclusive, é um autor que bate muito, né, nos seus escritos nessa tendência de achar que a Idade Média é um longuíssimo período sem mudança alguma. Né? Antes de tudo, porque ela é dominada por senhores que têm subordinados chamados vassalos, né, aos quais eles concedem, emprestam, se preferirem, terras que lhes proporcionam uma renda e que são chamados feudos. Daí o nome feudal. Essa palavra designa um sistema social que os filósofos do século XVIII, os homens da Revolução Francesa, detestam e denunciam, porque o povo, os camponeses, as pessoas simples, são oprimidas pelos ricos e poderosos. Essa imagem permanece colada à Idade Média. Nossa, parece até um retrato do mundo atual, né? Mas a gente finge que só na Idade Média isso acontecia. A partir da leitura do excerto, pode-se constatar que a. O primeiro parágrafo descreve relações internas ao setor hegemônico e o segundo parágrafo mostra uma crítica ao sistema social medieval feita posteriormente à experiência histórica do medievo. Bom, vamos lá. O primeiro parágrafo descreve de fato essas relações de ceder terra, né? E a crítica que ele aponta de fato é feita posteriormente, né? Ele inclusive menciona aqui no texto que essa crítica é feita pelos homens da Revolução Francesa, ou seja, já na era
moderna, passagem para o período contemporâneo. Então, tá bem de acordo, né? Mas vamos ver aqui uma questão. A última frase do texto descreve a persistência da ideia, ainda defendida pela maioria dos historiadores, de que a Idade Média foi um período de trevas e estagnação cultural. Bom, isso é justamente aquilo ao qual o Legoff se choca. Essa ideia que era muito própria dos homens do Renascimento, né? Mas que a historiografia mais contemporânea se afasta. C. O primeiro parágrafo caracteriza a principal relação de dominação social da Idade Média, e o segundo parágrafo expõe a forte crítica dos pensadores socialistas contra o medievo. Aqui o problema é conceitual, né? Pensadores socialistas, né? O socialismo é uma ideia do século XIX, logo não poderia estar contemplado aqui nos filósofos do século XVIII e especialmente nos homens da Revolução Francesa, né? Que tinham um pensamento liberal. Então, está errado. D. O primeiro parágrafo do texto identifica uma relação interna do setor produtivo e o segundo aponta para uma interpretação dessa relação desenvolvida ainda durante o medievo. Não, anacronismo, Revolução Francesa é muito posterior. E a primeira frase do texto destaca a particularidade da Idade Média, diferenciando de outros períodos históricos marcados pela uniformidade das relações sociais internas. Não, aqui também é errado, né? Porque essa ideia de choque entre grupos sociais, uma certa noção de que um grupo explora o outro, não é exclusividade da Idade Média, né? Os outros períodos históricos não são marcados por essa uniformidade cultural. Então, na questão 22, era a alternativa A. Questão 23 e 24 tinha o mesmo texto aqui do Ronaldo Weinfas. Também um clássico da Unesp, né? Usar um texto para duas questões em algum ponto da prova de história. Leio o texto para responder as questões 23 e 24. Igreja, uma das instituições fundamentais da América Portuguesa. Para compreender seu papel, é preciso levar em conta o lugar da religião nas sociedades do antigo regime e o processo de transformação por que passou a Igreja ao longo dos tempos modernos. Tá. O trecho, o lugar da religião nas sociedades do antigo regime e o processo de transformação por que passou a Igreja ao longo dos tempos, pode ser justificado. A. Pelos conflitos entre a Igreja e as monarquias ibéricas na Idade Média. Jamais as monarquias ibéricas eram católicas e não houve isso. Até teve a questão do cisma do Oriente, né, em que durante esse período teve umas desavenças entre a Igreja e algumas monarquias, inclusive explica por que Portugal e Espanha em vários momentos entram em conflito, mas não é disso que ele está falando aqui, né? B. Pela separação formal entre os poderes seculares e religiosos. Não houve essa separação, né? Secular é laico, é sem o aspecto religioso. Não porque no antigo regime a estrutura do Estado está profundamente ligada da Igreja. Predomínio da visão católica de mundo na interpretação do cotidiano. Sim, né? Principalmente aquela questão dos cronistas aqui no Brasil Colônia, ou se você pensar, por exemplo, que toda a interpretação do cotidiano, dos fenômenos naturais, né, da vida em si, passava por uma visão de mundo profundamente marcada pela Igreja. Isso aqui também é um clichê, né, pessoal, mas funciona para o mundo do vestibular, né? D. Profunda redução da importância política e cultural da Igreja. Não, isso não acontece no período do absolutismo. E a E. Aceitação dos princípios humanistas pela Igreja. Também não, né? Então aqui na 23 era a alternativa C. Na 24, ele vai falar o seguinte: a afirmação do texto de que a Igreja foi uma das instituições fundamentais da América Portuguesa justifica-se, entre outros motivos, porque a Igreja coordenou ações do Santo Ofício na colônia, assegurando aceitação pelos nativos do poder metropolitano. Bom, Santo Ofício, né, a Inquisição, no caso brasileiro só houve visitações, não houve um tribunal de Santo Ofício instalado na colônia, e os indígenas, eles viviam de forma bastante distante, né, do poder metropolitano, né? Viviam muito mais submissos, às vezes, à estrutura da igreja do que da coroa, né? Então, ruim essa alternativa.
B. Desempenhou as funções administrativas da colônia, poupando a coroa dos gastos com funcionários. Também não. Os papéis de governador-geral, ouvidor, contratador, os vários cargos que existiam na colônia eram vinculados à coroa e não ao clero. Assumiu o comando de bandeiras e ações militares, facilitando o avanço português nas terras coloniais. Não, inclusive, a Igreja Católica entra em conflito de interesses com as bandeiras, né? Muitas expedições de bandeirantismo atacavam justamente as missões jesuíticas, porque consideravam que era mais interessante escravizar, né, capturar para escravização indígenas que já estavam acostumados, né, ao trabalho na agricultura e ao convívio com os portugueses. Eram os chamados índios mansos, né, que inclusive tinham muito mais valor para serem revendidos a proprietários de terra. D. Desenvolveu o trabalho de conversão das populações nativas e doutrinação dos colonos. Aí sim, né, a igreja veio para o Brasil com essas duas missões, né? Primeiro, converter os indígenas ao catolicismo, e quando ele fala aqui de doutrinação dos colonos, é a ideia de mantê-los atrelados à fé católica, né? Aquela ideia de tutela de costumes. Então, o item D, bastante coerente. E o E, lutou contra a escravização das populações nativas e dos africanos transplantados para a colônia. A igreja tem um papel contrário à escravidão indígena por conta da crença edênica de que os índios são puros, têm alma, logo se tornariam bons cristãos, como Caminha e outros cronistas apontam, né? Mas com relação à escravização dos africanos, não só a igreja pouco falou a respeito, como havia uma justificativa bíblica, né, baseada na maldição de Cã, né? Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, explicando isso a partir da obra do Modesto Brocos, né? Então, depois eu vou deixar aqui o card ou na descrição para você que quer entender melhor como que isso funciona na mentalidade brasileira. Então, ali era o item C na questão 24. 25, outro clássico das provas feitas pela VUNESP, né? Questão sobre industrialização, né? Adoram, principalmente o modelo de divisão do trabalho, né? Teve os exemplos recentes de Adam Smith sendo usado à exaustão, né? O surgimento das fábricas na Inglaterra no final do século XVIII promoveu, entre outras mudanças, a. O aumento significativo da capacidade produtiva e a primazia da distribuição no mercado interno. A primeira parte está correta, né? Aumentou a produtividade por usar métodos mais organizados de produção. Agora, a primazia do mercado interno, aqui seria no sentido de que a produção é voltada para o abastecimento interno. Sendo que quando você pega o processo de industrialização, a ideia é a expansão do mercado para além das fronteiras territoriais do país, né, ou da região. Então, o item A a gente deixa aqui meio que de canto. B. Consolidação do parcelamento das tarefas. Olha lá a divisão do trabalho, para variar, né? É a concentração dos trabalhadores num mesmo espaço. Sim, por quê? Porque o trabalho fabril cria a fábrica, uma estrutura produtiva, um lugar de trabalho, e tira uma coisa que existia na manufatura, que era a oficina doméstica, que era, apesar do parcelamento do trabalho, parte desse trabalho ser feito em diferentes oficinas e não no mesmo espaço. Quando a gente pensa na fábrica, é essa concentração do trabalhador num único lugar. Então, o item B é melhor. C. Fim do sistema de artesanato e maior qualificação do operariado industrial. Bom, não desapareceu o artesanato, né? Vários segmentos da produção continuam existindo, né? Então tá errado. D. Nascimento das organizações sindicais. Surge, né? Não exatamente ao mesmo tempo, mas surge ainda no século XVIII. E imediata criação de leis de regulamentação e ordenação do trabalho. Não, galera. Essas leis só foram aparecer na Europa ao longo do século XIX e muitas só no século XX, né? E aí bastava lembrar, por exemplo, o Brasil, né? Que só vai ter leis trabalhistas já na era Vargas, né? Introdução de máquinas movidas a energia elétrica e valorização do trabalho assalariado.
Aqui no E, pega na máquinas movidas a energia elétrica, né? As primeiras fábricas ainda usavam as máquinas movidas a vapor, ou seja, usavam um sistema mecânico como da locomotiva, né, para através da pressão do vapor mover, né, o mecanismo das máquinas. Então aqui na questão 25, né, a alternativa B é a melhor. E aqui na 26, um clássico também, né, que é o uso de imagens, especialmente para se falar de Brasil, uma imagem do Debré, né, intitulada Empregado do Governo Saindo a Passeio. Olha que beleza. Nós temos aqui um homem à frente de uma linha de pessoas, né? Aqui nós podemos pensar que é a sua família, né? Crescente, né? Das filhas, né? Até a esposa. E aqui nós vemos atrás escravos, né? Carregando guarda-chuva, aqui parece carregando um bebê. Então, quer dizer, nós vemos aqui um séquito, né, de pessoas atrás deste homem, que seria um empregado do governo, um funcionário público, né? A imagem produzida durante o Brasil Império mostra duas características da sociedade colonial que persistiram após a independência. Bom, pessoal, aqui é só pensar o seguinte, né? Tem escravos, a única imagem, a única alternativa que fala do escravismo é a E, que também fala do patriarcalismo, que seria representado justamente pelo fato do funcionário homem puxar a fila da família, quer dizer, todo mundo segue o pai, né? Então aqui, questão até bem fácil, né? Que é a E, mas só para ver as outras, né? A cordialidade, o servilismo, só que aqui temos que tomar cuidado, cordialidade. Se a gente pensa no termo homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, não é educação, é outro tipo de relação, é a mistura entre o público e o privado. Desigualdade social e harmonia das raças, não há harmonia das raças no ambiente de desigualdade, porque os negros são escravos, no caso da imagem. Informalidade e religiosidade, não há uma formalidade, há um formalismo nesse cortejo, né? Privilégio do setor público e o autoritarismo. Na verdade não, porque esse homem é só um retrato da elite, né? Isso não era incomum, não era um privilégio do setor público, né? Viver nessa ostentação toda. Então aqui era o E, né? O que melhor dialoga com a imagem. Sempre que tiver imagem, pense nisso, né? Qual dialoga melhor com o que está na imagem, e muitas vezes é bem óbvio mesmo. 27, também outro clássico da Unesp nos últimos anos, né? Da VUNESP, melhor dizendo, que é falar da Guerra do Paraguai. Galera, é impressionante como a Fundação VUNESP gosta de questão da Guerra do Paraguai, né? E aí, falar da livre navegação no rios Paraná e Paraguai era fundamental para o Império. Única entrada para a província de Mato Grosso. A Argentina, desde a independência, tinha a aspiração de formar uma grande nação com a incorporação do Uruguai, dependente do Brasil de 1828, né, após a Guerra da Cisplatina, e do Paraguai, cuja independência só foi reconhecida por esse país em 1852. Né? Então, assim, o texto já dá a entender o seguinte, que a Guerra do Paraguai se insere num contexto muito mais amplo, né, da questão das navegações nos rios, questão das divisas territoriais, o desejo da Argentina de reunir as antigas regiões do vice-reino do Prata num único Estado nacional. Ou seja, é muito mais complexo do que, por exemplo, aquelas interpretações de a Inglaterra queria destruir o Paraguai, que era uma potência industrial. É um negócio que, sinceramente, cada vez menos é mencionado porque carece de qualquer tipo de prova. Né? Qualquer estudo mais contemporâneo se baseia justamente na crítica a essa visão, que tem suas explicações, que tem seus motivos, mas que é muito mais uma tentativa de explicar algo do que, por algo que pareça coerente, do que algo que realmente seja sustentado em evidências. Né? Isso é uma forma, né, de narrativa histórica. É muito comum, por exemplo, para dizer que a culpa é sempre do imperialismo, né, de que a culpa é sempre de uma potência estrangeira, e ao fazer isso você omite as questões locais. Mas vamos lá.
O texto descreve o contexto que originou a Guerra do Paraguai, considerando como resultado de a caráter ditatorial do regime paraguaio, marcado também pela política externa expansionista do país. O texto sequer menciona a ditadura paraguaia. B. Intervenção imperialista britânica, associada ao interesse inglês de aumentar as exportações para os países da região. O texto não fala um A sobre a Inglaterra, galera. Isso aqui pega o cara que vem. Era isso, é culpa da Inglaterra e marca. Lê o texto. Não fala isso no texto. C. A autonomia política do Estado paraguaio, que se mantinha isolado de toda e qualquer interferência estrangeira. Pode até ser, mas, de novo, o foco do texto não é falar do Paraguai. Ele não menciona isso no texto. De fato, o Paraguai passou muitos anos evitando contatos, né, com o exterior, inclusive para minimizar a influência de Buenos Aires, né, sobre os seus assuntos. Mas, de novo, não é a temática do texto. D. Questões geopolíticas relacionadas aos processos de formação dos estados nacionais na região do Prata. É exatamente isso que o texto está falando. Então, a alternativa D. E. Esforços de formação de um mercado comum regional que eliminaria barreiras alfandegárias entre os países sul-americanos. Não, também não fala nada desse grande livre mercado que, por exemplo, viria a ser um Mercosul ou algo do gênero. Só que eu entender. E, de novo, se você se ater ao texto, você chega no D. As outras todas pressupõem informações externas. Então toma muito cuidado com isso. Principalmente nesse tipo de questão. Guerra do Paraguai, certas revoltas do Brasil, a questão da escravidão. Isso que a gente vem de uma cultura escolar muitas vezes impregnada de sensos comuns sobre isso, mas que são sensos comuns, não tem respaldo na pesquisa historiográfica. Né? E aí você se depara num vestibular com esse tipo de contestação desse senso comum. Bom, e a questão 28 é uma questão de um tema que sempre aparece bastante, né, nos vestibulares da VUNESP, né, vestibulares paulistas de modo geral, que é você falar da República Oligárquica, justamente porque é um período em que São Paulo, né, tem um protagonismo na vida política do Brasil. A política dos governadores ou política dos estados, desenvolvida na Primeira República a partir do governo Campos Salles, representou a. Um mecanismo de manipulação do sistema de votações com o objetivo de fraudar o processo eleitoral. Que um problema, isso faz parte do mecanismo que torna viável a política dos governadores, mas o A seria mais classicamente associado ao termo voto de cabresto, né? B. Uma estratégia federalista para assegurar o apoio das oligarquias regionais ao governo central. Bom, parece meio confusa essa alternativa, mas vamos lá. O que era a política dos governadores? Era um acordo entre o poder central, quer dizer, o presidente da República, e os governadores dos estados, que agiam durante as eleições para o legislativo, e aí a gente teria que lembrar que a eleição para presidente e para Câmara não era ao mesmo tempo como a gente tem hoje. E aí o que acontecia? O presidente e os governadores, eles entravam em um acordo para garantir que os eleitos de cada estado para ocupar cargo no poder legislativo seriam pessoas que não iam entrar em conflito com as políticas pretendidas por aqueles presidentes. Ou seja, era uma troca de apoio, quer dizer, o governador do estado ajudava o presidente da República a ter uma maioria no poder legislativo e, por outro lado, né, o presidente da República retribuía esse grande favor dos governadores dos estados com vantagens. Então, quer dizer, era uma troca de favores, né? Mas vamos ver se não tem outra melhor. Uma forma de concentrar o controle do Estado Nacional nas mãos da oligarquias paulista e mineira. Aqui eles iam associar esse termo, por exemplo, à ideia de café com leite, né? Não é bem o que seria a política dos governadores. Um esforço de integração econômica nacional para ampliar o controle federal sobre as exportações brasileiras. Aí também não tem nada a ver. Uma intervenção direta do governo federal nos poderes locais para extinguir a autonomia jurídica dos estados. Não, até porque durante o período da República Oligárquica, no Brasil nós tínhamos princípios federalistas. Por exemplo, os estados tinham
autonomia para criar nas suas constituições regras, por exemplo, sobre mandato de governador do estado. Tinha estado brasileiro que tinha reeleição indefinida várias vezes, mandatos de 5 anos em alguns estados, de 4 anos em outros. Ou seja, o item B é o melhor item, embora o A e o C também sejam menções relativas a eventos do período da República Oligárquica, mas não é exatamente o que seria a política dos governadores. Tá? Então, aqui na 28 era o item B. E aí, vamos para as últimas questões, né, que é a questão 29, que fala da década de 30, né? As disputas da década de 30 travadas dentro dos estados ou entre eles eram, portanto, transnacionais. Em nenhuma parte isso foi mais evidente do que na Guerra Civil Espanhola, 36-39, que se tornou expressão exemplar desse confronto global. O texto do Eric Hobsbawm, também um autor muito citado por diferentes vestibulares, a afirmação do texto de que a referida guerra foi uma expressão exemplar do caráter transnacional das disputas da década de 30, justifica-se porque as lutas. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, a Guerra Civil Espanhola é uma guerra entre um movimento que implanta um Estado fascista na Espanha, né, e os antifascistas, né, que tem muita adesão de estrangeiros que vão combater na Espanha. Né? Então é sobre isso que ele está falando. Envolveram forças estrangeiras, como as Brigadas Internacionais Republicanas e a Aeronáutica Alemã. Sim, porque os alemães deram suporte à implantação do regime fascista na Espanha. Então, item A está certo. B. Espalharam-se por territórios dos países vizinhos, como Portugal, França e Itália. Não, a Guerra Civil Espanhola não teve essa amplitude toda. Atingiram áreas da própria Espanha e de suas colônias, na América, África, Ásia e Oceania. Só que na década de 30, a Espanha não tem mais colônias na América. Então isso aqui é anacrônico e geograficamente errado. Né? Contaram com a participação direta das duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Não teve participação direta desses países. Isso aqui seria um contexto de Guerra Fria, se entender. Então também não faz sentido. Foram estopim para o início da Segunda Guerra, com o agravamento da tensão entre eixo e aliados. Não, a Guerra Civil Espanhola antecede a Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, mas o que marca o início da Segunda Guerra Mundial é a invasão alemã aos países do leste europeu, Tchecoslováquia, Polônia, né? Então não é a Guerra Civil Espanhola, então aqui é a alternativa A. Por sinal, nos últimos anos tem caído bastante questões que fazem referência não só ao franquismo, né, ao regime fascista da Espanha, como também ao salazarismo, né, o regime fascista português, ambos que surgiram na década de 30, mas como Portugal e Espanha não se envolveram diretamente na Segunda Guerra Mundial, esses regimes sobreviveram à guerra, só foram ser extintos na década de 70 do século XX. Quer dizer, a gente está falando aí de países que passaram praticamente 4 décadas sob regimes autoritários, né, de extrema direita. Então, isso aparece bastante. Óbvio que no caso da menção a Portugal, isso é mais frequente nos vestibulares que pedem a literatura portuguesa. Né? Você pega lá o Mia Couto, o Pepe Tela, esses autores que falam de uma África colonialista portuguesa, né? Eles falam do processo de descolonização, então acabam mencionando, né, essas rupturas políticas europeias, principalmente Portugal, né? E aí o último, né, o 30, desde o início de 1979, né, o estado de exceção que existe enquanto os governadores podem editar, revogar ou ignorar as leis pelo exercício livre e arbitrário de sua vontade, estava encerrado. Daniel Arão Reis, né? Aí também um autor bastante mencionado sobre ditadura militar, né? O texto faz uma constatação a respeito do processo de gradual abertura política na fase final do regime militar brasileiro. São motivos que podem justificar tal constatação. Bom, o que acontece em 79, ano que nasci, inclusive, que marca a ruptura
do período ditatorial brasileiro. Bom, nós temos em 68 o AI-5, né, que inclusive temos agora parlamentares fazendo exaltação disso, né, um completo disparate. Em 79 nós temos a lei da anistia, nós temos a reorganização dos partidos políticos, quer dizer, nós temos várias medidas que mostram que a ditadura militar está chegando ao fim. Então vamos lá, convocação de eleições diretas para presidente e governo dos estados. Não, para presidente nós só tivemos eleição direta em 89, 10 anos depois. Para governador de estado foi em 82, é inclusive o que inspira aquela campanha da democracia corintiana, né? Aquela campanha protagonizada pelo Sócrates, né? O Casagrande e alguns jogadores do Corinthians, que falava para as pessoas votarem, mas ali era para governador de estado. Renúncia do último presidente militar e todo o seu ministério. Também não, o Figueiredo governou até o fim do mandato dele, né? Passou a presidência para o Sarney, né? Que era o vice do Tancredo Neves, eleito indiretamente, né? O primeiro civil eleito indiretamente, só tivemos eleição direta em 89. A reabertura do parlamento e dos tribunais regionais do trabalho, né? Não, porque o parlamento, ali no caso, seria a Câmara dos Deputados, ela funcionava, então não. E aí, restauração da autonomia do judiciário e da liberdade de expressão. Sim, porque em tese revogava-se a censura e o AI-5 tinha revogado o habeas corpus para diversos crimes, porque subordinava o sistema judiciário brasileiro à Lei de Segurança Nacional e você tinha uma grande interferência dos tribunais militares sobre a vida de não militares. Né? Com a revogação do AI-5, isso deixa de fazer parte do contexto brasileiro. Então aqui a alternativa E é a alternativa mais adequada para essa prova. Tá? Pessoal, a partir da questão 31, nós já temos a prova de geografia, né? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse material para outros amigos seus. Se você está estudando aí para provas do vestibular ainda que estão sendo realizadas agora em 2021, né, se inscreva que vai ter muito mais vídeo falando dessas questões. Se você está prestando o vestibular agora, está na véspera de entrar na faculdade, boas provas que ainda faltam fazer e a gente se vê no próximo vídeo.